Como é que o paciente diz para mim que não entende nada, eu faço uma audiometria, a audiometria da normal. E aí eu paro minha investigação por aí? Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Júlia Valente, sou professora aqui da Fono Online da área de audiologia. Tenho alguns cursos, com vocês sobre a área de áudio. Sou fonoaudióloga há um tempo, especialista em audiologia, e estou aqui para conversar com vocês sobre mais um assunto da audiologia que eu acho que a gente precisa discutir e que algumas coisas têm que ficar claras enquanto a gente pensa na audiologia, tá? Mas antes disso, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, dar o like, olhar os diversos cursos que a gente tem, ir lá na nossa plataforma, onde a gente tem os cursos, a gente tem diversas áreas, não só da audiologia, e pedir para que vocês interajam também com a gente. Qualquer dúvida pode escrever no comentário e a gente vai conversando, tá? Hoje a gente não vai falar de um exame específico, de uma população específica. Na verdade, hoje eu quero falar com vocês sobre a audiologia como um todo, da gente entender como que a gente faz o diagnóstico audiológico. Então, se eu tenho aquele indivíduo na minha frente com a queixa X, como que eu vou saber quais aqueles exames o indivíduo tem que fazer? O que é pertinente eu pedir para aquele indivíduo, o que não é pertinente? Eu vou começar com uma avaliação inicial só com audiometria, e aí vou ver o que aparece, a partir daí eu peço um exame para complementar. Não, a queixa dele já é uma queixa clara, que só a audiometria não vai dar conta, eu vou precisar complementar a audiometria com outras coisas. Por que eu quero conversar com vocês sobre isso? Porque na hora que a gente pensa nisso, quais exames a gente vai fazer, o que é indicado para o paciente a depender da queixa e daí por diante, a gente começa a, primeiro, ter um raciocínio clínico muito importante em cima da audiologia, que quem me conhece sabe que eu acho isso primordial. E segundo, a gente começa a entender como que a gente faz esse diagnóstico diferencial na audiologia, né? Como que eu posso dizer que esse paciente ele tem um problema no nervo auditivo? Como eu consigo saber se esse paciente tem um problema na orelha média? Como eu consigo saber que esse paciente não tem problema em nenhuma parte do sistema auditivo, né? E o que eu vejo comumente na minha prática clínica, seja criança, seja adulto, não importa qual a população, é que a gente tem dois tipos de solicitações de exames para fazer o diagnóstico auditivo. Ou é só audiometria, né? E aí a gente vai ter diversos casos, por exemplo, de pacientes que têm a queixa de que não entendem o que é dito, você faz a audiometria da normal. Aí você fala, poxa, isso não é compatível, né? Se ele tivesse uma perda auditiva, ok. A perda auditiva dificulta o entendimento, tranquilo, mas isso não é compatível. Como é que o paciente diz para mim que não entende nada, eu faço uma audiometria, a audiometria da normal? E aí eu paro minha investigação por aí? Então a gente tem aqueles casos, ou então uma criança que tem um atraso de desenvolvimento, faz a audiometria está normal, mas quem garante que essa criança também não tem nada central que está causando esse atraso de desenvolvimento, né? Então a gente tem os primeiros casos que são só pedem audiometria e terminam a audiometria e acabou, mas a gente também tem aqueles casos em que o paciente tem indicação só de audiometria e se pede todos os exames para ele. Então, por exemplo, um paciente que tem um monitoramento auditivo, ele não tem queixa nenhuma, mas ele nunca fez audiometria. Ele não tem queixa nenhuma, mas é uma criança que está entrando na escola e a escola está pedindo para ver se está tudo ok. Por que você vai fazer um exame além da audiometria nesse paciente? Você vai gastar tempo, você vai gastar dinheiro. Não é aquela teoria de faz todos os exames e está resolvido. A gente tem que saber fazer as indicações. Isso parte do pressuposto de entender o que cada exame faz, sabe? É aquele paciente que ou está com otite, né? E aí você quer ver como essa audição dele tá, qual é o grau de perda auditiva que isso está causando, ou qual o grau de perda auditiva a perfuração timpânica está causando nesse paciente, ou aquele paciente que está saindo de otite, ou que fez uma cirurgia para reconstruir membrana timpânica, que você quer ver como que está essa audição periférica dele mesmo, né? Como é que a orelha externa, a orelha média está funcionando, porque você já sabe que essa foi a alteração dele. Por que um paciente com otite vigente, que você quer ver, por exemplo, quanto de perda auditiva está causando para o paciente, você vai pedir uma emissão para esse paciente? Você já sabe naturalmente que esse exame vai dar ausente. Por que você vai pedir um PAT para esse paciente, sendo que sua suspeita de perda auditiva, sua suspeita e sua confirmação de alteração auditiva está em orelha média, não está no nervo? Então, a gente tem muito esses dois grupos.
os que pedem só audiometria para todo mundo, que não é para fazer isso, né? Teoricamente está errado, e o que pede tudo para todo mundo, que também está errado. Uma outra coisa que eu vejo muito acontecer na prática clínica, criança. Eu acho que pela emissão autoacústica ser um exame que a gente faz a triagem, né? Todo mundo vai fazer emissão autoacústica, uns vão fazer o PEAT ou não. Se tem muita regada que a emissão autoacústica é exame de criança. Então, todas as crianças vêm com pedido de audiometria e emissão junto, mesmo uma criança que seja uma questão de otite, que a gente acabou de falar, e nenhum adulto se perde emissão, porque emissão não é exame de adulto, né? Sendo que quando a gente, por exemplo, tem uma perda sensório-neural, a gente tem que ir para os exames complementares para saber se essa perda é sensorial ou se essa perda é neural. Lembrem que na audiometria, o que a gente fala são perdas auditivas sensório-neurais. Existem indícios na audiometria para me dizer que são sensoriais, como, por exemplo, um recrutamento objetivo de MEDs? Existe. Existem alguns achados na audiometria que me levam a pensar que elas sejam neurais, como, por exemplo, uma discriminação de fala muito ruim? Existem. Mas mesmo com esses achados durante o exame, o seu laudo continua sendo de perda auditiva sensório-neural. Você vai tirar a perda se ela é sensorial ou se ela é neural a partir da realização dos exames complementares. Então, sim, por exemplo, nesses casos é fundamental que a gente faça um exame complementar. Se a gente tem um paciente, por exemplo, com zumbido, né, mesmo que a audição dê normal, esse paciente pode ter um tumor, a gente precisa fazer um PEAT nesse paciente, a mesma logística, né, vale para tontura. Então, assim, a gente precisa entender o que cada exame avalia e principalmente o que cada queixa, cada hipótese diagnóstica, vamos dizer assim, né? Quando o paciente chega com uma queixa para você, o que você tem que avaliar? Então, não vai ser audiometria para todo mundo, mas também não vai ser tudo para todo mundo. A gente tem que saber aonde escolher o que solicitar. A mesma coisa é um exame que, pensando especificamente em avaliação auditiva infantil, está crescendo em voga, que é o processamento auditivo central, né? O exame que avalia o processamento auditivo central, que é um exame muito interessante para algumas crianças com um atraso de desenvolvimento de linguagem ou com uma dificuldade mesmo, até às vezes até dificuldade escolar, né? A gente acaba descobrindo que essa criança tem algumas habilidades auditivas comprometidas e isso ajuda bastante a gente focar a terapia dessa criança, né? Mas até o que a gente chama de PAC não é para todo mundo. O PAC ele tem muitas limitações de indicação e quem vai indicar o exame tem que saber disso, né? A pessoa precisa ter uma audição periférica mínima para eu conseguir fazer o exame. A criança tem que ter um cognitivo mínimo para fazer o exame. Então, se eu tenho uma criança que eu não consegui fazer a audiometria, que é um exame muito mais simples, infelizmente eu não vou conseguir fazer o PAC dessa criança, né? Quem me conhece aqui já viu muito de eu falar disso, né? A mesma coisa é exame de avaliação auditiva infantil. A primeira coisa é se pensar em fazer uma audiometria, né? E muitas vezes nem se tenta audiometria, já se pede o PEAT e muitas vezes PEAT clique, que é uma indicação errada, né? A gente tem até aqui um vídeo que fala sobre diagnóstico auditivo infantil de 0 a 6 meses, que aí a gente vai usar o PEAT mesmo, tá certo? Não tem outra opção, tem que ser exame eletrofisiológico, mas depois disso, a priori é a audiometria. Então, vamos fazer a audiometria, vamos ver se essa criança responde para a audiometria, se é uma audiometria de monitoramento ou pós-motite, né, que quer saber se está tudo ok. Diferente das crianças que aí não, estão com alteração de linguagem, estão com algum problema, e aí eu preciso avaliar se existe alguma coisa central, né? Então, assim, se a sua suspeita é periférica ou acompanhamento, periférica eu falo o quê, gente? Otite, orelha média, otosclerose e daí por diante, você pode ficar só de audiometria, mas qualquer outro caso que possa levantar suspeita de algo central, aí a gente precisa entrar com exames complementares, tá? Ou os casos, por exemplo, de sensório neural, em que eu não consigo ainda distinguir o topodiagnóstico se é sensorial ou neural. Só para terminar, assim, normalmente os pedidos eles não são feitos por a gente, principalmente quem faz o diagnóstico, né? Ou é um neuropediatra, ou é um otorrino, ou é um pediatra, ou a fono que está fazendo a terapia da criança, se a gente falar de criança, ou a fono que está atendendo o paciente que usa aparelho auditivo, que é um bom exemplo, sabe? O paciente tem uma perda sensório-neural, nunca fez PEAT em emissão, está com muita dificuldade para se adaptar ao aparelho. Às vezes você vai olhar e essa perda ela não é
exclusivamente sensorial, ela tem um componente neural que a gente sabe que existe uma questão de processamento, né? Uma questão que é mais difícil da gente tratar do que só a periférica que a gente coloca o aparelho auditivo para ajudar a ouvir, tá? Então, assim, mesmo que você seja a pessoa que faça o exame, você não seja a pessoa que solicita, a gente precisa entender, né? Porque a gente está fechando o diagnóstico daquele paciente. E a gente precisa saber fazer o diagnóstico diferencial dos exames auditivos. O que é que os exames auditivos querem dizer para a gente? Porque é a gente que está fazendo esse diagnóstico. É a gente que, enquanto audiologista, está fazendo esses exames. Então, à medida que a gente entende o exame, a gente entende quando ele é indicado, entende o que o resultado dele me diz, o ciclo se fechou. Se você é um fono que faz terapia, você também precisa entender quais exames devem ser solicitados. Por quê? Porque você precisa saber se aquela criança que você está atendendo está tudo ok com a audição, tanto periférica quanto central, né? Para guiar o que você está fazendo, né? Não adianta você fazer uma terapia de linguagem se essa criança tiver uma perda auditiva, se essa criança tiver alguma alteração no processamento auditivo, uma alteração retrococlear, e você simplesmente desconsiderar isso, né? Se você desconsiderar isso, a chance de você estar falhando na sua terapia é enorme. Então, assim, você não precisa saber lá fazer o exame, mas você precisa saber quais exames devem ser feitos, o que o resultado de cada exame quer dizer. E o nome disso a gente chama de um diagnóstico diferencial na audiologia, né? Que é entender como o sistema auditivo funciona e como a gente pode avaliar cada parte dele e quando cada parte deve ser avaliada. Eu sei que não é um raciocínio fácil, exige muito raciocínio clínico, mas ele é possível. E a partir do momento que você vai fazendo e você vai treinando, ele vai se tornando mais fácil e mais claro, tá? Para a gente treinar isso, para a gente ter certeza de como funciona, para a gente conseguir fazer ele de forma correta, a gente criou um curso pensando nisso, que é o raciocínio, que é o diagnóstico diferencial na audiologia nos exames audiológicos, que a gente fala exame por exame, a gente correlaciona um exame para o outro, a gente fala se o exame dá isso e o outro dá assado, o que isso significa. E eu acho que esse curso é muito interessante para os audiologistas, para a gente aprender a tudo, como também para os fonos que precisam da audição, né? Que precisam saber como é que está funcionando o sistema auditivo dos seus pacientes, que normalmente a gente está falando sobre a população infantil, e nesse curso específico a gente tem uma partezinha bem legal que fala de avaliação e diagnóstico auditivo infantil nas crianças, tá certo? Qualquer dúvida, escrevam aqui, se inscrevam no canal, aguardo vocês no curso, que vocês podem até tirar dúvida comigo também lá, a gente tem um bate-papo super bom. E até o próximo tema.